Então, Paulo Martins tem 20 minutos mais 5 de tolerância. Bom dia, gente. Agradeço ao parlatório pelo convite e também pela compreensão no último, não foi o último, acho que foi um penúltimo evento do parlatório, eu tinha confirmado presença, tive um problema de última hora, não pude vir, e você compreendeu as minhas razões, e eu agradeço muito. Fico feliz de ver aqui tanta gente num sábado de manhã para pensar, discutir o Brasil, e eu acho que isso é a prova de que alguma coisa bem importante está acontecendo aqui. Nós estamos num grau de mobilização da nossa sociedade que jamais tivemos. Então, se nós temos todos os problemas, ou se nem sabemos quais os problemas ainda temos, como o Canitz falou que nos classificou, e eu até concordo com ele, mas acho que a gente está começando a ficar próximo de descobrir quais são os problemas, porque há interesse em saber. Vocês são a prova disso. E não sei quanto tempo isso vai levar, mas é um processo que está desencadeado. Talvez leve bastante, porque a história de um país ela não se resume à nossa existência geracional. Nós somos menos que um piscar de olhos para o tempo da história, então também temos que ter consciência e resignação de saber que tudo que a gente se dedica a fazer, ou vai saber, vai entender, talvez nós não vejamos o resultado. Tem esse lado também. E a gente tem que continuar assim, sem desanimar. Apesar do que o TSE nos fez ontem. Eu tinha armado uma outra apresentação, um questionamento que eu faço sobre a nossa estrutura federativa, que é horrorosa, e que deve ser questionada, mas não dá para ignorar o fato quente do momento, que, no meu entender, enterrou definitivamente a Constituição de 88. A República de 88 acabou. Eles acabaram com ela ontem. Ontem não foi um julgamento, publiquei isso no Twitter, foi um sepultamento definitivo. A lápide está lá. E esse processo não começou agora. Ele vem já de alguns anos, talvez mais de uma década. Aliás, certamente mais do que isso. A gente tem que notar o seguinte, o que aconteceu? Foi um arranjo. Nós temos a Constituição, o ordenamento jurídico, a Constituição é o guarda-chuva maior, certo? Lá estão previstos direitos, garantias e tudo mais, com o objetivo de dar previsibilidade, estabilidade, e ali, por isso mesmo, existem, inclusive, os remédios constitucionais para as nossas crises. Está lá previsto. Qual que é a previsão para o momento? Caiu a Dilma, entraria o Michel Temer. Se o presidente houver a vacância novamente, eleições indiretas realizadas pelo Congresso Nacional. O Michel Temer é chefe de uma quadrilha chamada PMDB. Ele foi presidente do PMDB, que é uma quadrilha mesmo, como quase todos os partidos, não é verdade? E foi sócio do PT em cada centavo roubado desse país, nos últimos 13 anos, pelo menos. Então, é óbvio que esse governo teria problemas. Na primeira reunião que eu participei, como deputado, no PSDB, na presença de todo mundo, foi sobre entra ou não no governo. Eu falei exatamente essa frase, que não vai funcionar porque esses caras são sócios de tal coisa. Vai dar problema. As notícias virão, os fatos virão à tona, nós teremos problemas. O que tem que votar uma agenda que for útil, que for necessária, mas sem participar disso. Tudo bem, quiseram os cargos e tal, mas isso é irrelevante para o processo todo que eu quero descrever. Então, o remédio constitucional que estava previsto era a eleição indireta. Aí surgem os fatos e tal, Michel Temer falando com o cara da JBS, constrange todo mundo, e o pessoal começa a olhar para um lado, para o outro, e fala, mas quem que será o presidente numa eleição indireta? E aí não acha nome. O fulano é um cara correto, mas ninguém aqui no parlamento conhece ele, porque é uma eleição colegiada, é lá dentro que importa. É claro que tem um respaldo popular, porque o cara também tem que prestar atenção em suas bases. Esse é o instinto de sobrevivência do político, do deputado que está lá, ou do senador. Quem tem voto aqui dentro é o Rodrigo Maia. Pô, vou eleger o Botafogo. E ele tem possibilidade de ser um presidente indireto, tanto que ele já tem os votos. Ele ganhou a eleição lá dentro,
Então, ele tem todo o poder da máquina para manipular isso e mais a possibilidade do poder executivo. Então, fica muito forte. Na eleição direta, o Rodrigo Maia ganha, se ele quiser. Mas e aí? Vai parar a crise? Não, porque vai haver notícias sobre o Botafogo. Nem que seja no lance, mas que vai. Não é? Então, não resolve. A leitura que eu faço do que aconteceu ontem foi isso. Olharam, não encontraram ninguém, falaram, quer saber? Vamos fazer um acordão aqui, vamos manter o Temer moribundo, Marcela de primeira-dama, que é uma boa cara para a gente, e está tudo certo, e a vida segue. Mas a que preço? Ao preço de destruir o ordenamento jurídico para isso. Então, se você tem um ordenamento para garantir as instituições, naquelas definições de Montesquieu, a gente tem que basear as instituições na solidez. Aliás, o Estado deve ser baseado na solidez das instituições e não na virtude das pessoas. Isso foi jogado fora. Foi para preservar a virtude do reformista Michel Temer, que as instituições foram para o espaço. E mais, esse é só o episódio derradeiro, no meu entender, porque as instituições começaram a ser destruídas de forma direta lá no Mensalão. E aqui tem semelhança. O que foi o Mensalão em 2005? O Mensalão é um atentado à tripartição de poderes, ou seja, um atentado ao eixo do ordenamento jurídico brasileiro. Porque tinha um poder executivo, que praticava a corrupção, para alugar o poder legislativo e subjugá-lo, impondo a sua agenda. Então, o tripé ficou manco. Você tinha um poder ficando super forte com o outro trabalhando por ele. O que aconteceu ontem foi diferente? Óbvio que não. Os ministros trabalhando para manter o poder, o interesse do poder executivo. Então, o ordenamento ali foi também violentado, mais uma vez. Somando-se isso, como eu disse aqui há pouco, que o processo histórico lento, às vezes a gente separa uns fatos do outro, mas daqui 50 anos você vai olhar e ler isso, ele vai estar com uma diferença de 2 linhas no livro de história. Então, é o mesmo fato. É o mesmo fato, assim eu entendo. E é a prova, quando você tem lá um poder colocando sobre o outro, os juízes fazendo essa prestação de serviço horrorosa, o Congresso aceitando, porque olha para ele mesmo e vê todo mundo podre, corrupto, comprometido, significa que o sistema caiu, acabou. Quanto tempo isso vai ficar claro, eu não sei. É difícil avaliar tempo, quanto vai maturar isso, e o colapso ficar claro para todos. Mas que vai acontecer, vai. E o que tem a ver isso com a economia? Tem a ver porque gera instabilidade. O Estado é aquele ser superpoderoso que aquele que está no seu controle tem um poder de intervir na vida de todo mundo, das pessoas, dos negócios, enfim. O próprio ordenamento, que é violado o tempo inteiro, é o que dá previsibilidade para investimentos. Então, veja a gravidade do que está acontecendo. O arcabouço, ele é frágil, não vale mais. E eu não sei quando é que vai surgir outro, mas vai surgir. Por quê? Se é assim que acontece, se é dependendo da conveniência, estabelece as relações, qual será a conveniência de amanhã? É a nova gravação do Joesley? Aliás, que nome horroroso, eu fico puto toda vez que eu penso nesse nome. De verdade. Ele superou um colega meu de infância que chamava Walt Disney, que ganhou esse nome em homenagem a Walt Disney. É verdade. O Joesley nos Estados Unidos é Joe Wesley. Acho que é melhor. Talvez seja por isso que ele escolheu lá. Enfim, então nós estamos num processo, veja, que o sistema caiu. Qual que é a solução? A solução será apontada em breve por alguém, que eu não sei quem é, ou não sei desencadeada por qual fato, talvez traumático ou não, e já começa um ou outro a falar aí em nova Constituição, em Assembleia Constituinte. Então. No primeiro momento você fala, poxa, Paulo, mas se o sistema caiu, a Constituição de 88 é uma porcaria mesmo, acho que é uma boa a gente zerar o jogo e começar. Ah, é? Será? Quem serão os constituintes eleitos? Quem que é a elite do Brasil?
hoje, intelectual? Esse bando de socialista que está aí. Quem são as organizações capazes de tocarem uma campanha ao ponto de uma candidatura chegar, na maioria, num bom número de pessoas, ao ponto do cara ser eleito constituinte? São todas essas organizações socialistas que estão aí. Quem que é a elite jurídica que vai ser a grande influência na nova formação de uma nova Constituição? Esta porcaria uspiana socialista que está aí. Então, é uma boa nova Constituição? É um desastre, pior ainda. Se for feito agora, em 1 ano, em 2, pode ser um desastre. Eu gostaria que este processo levasse mais tempo para que este movimento que está acontecendo aqui, e nós somos fruto dele, parte dele, ganhasse corpo o suficiente para, quando chegar o momento de uma nova Constituinte, e ela vai acontecer, nós tenhamos força e capacidade de ocupá-la. E aí amenizar os problemas que foram relatados aqui por todos os palestrantes que me antecederam. Enterrar Getúlio Vargas de vez. O Brasil precisa matar Getúlio Vargas. Ele não morreu, esse desgraçado. Ele deu um tiro no peito, mas permanece presente em tudo o que não presta nesse país. Inclusive, o Lula só existe por causa dele, até. Trabalhismo. O Cândido citou aqui um fato que eu desconhecia, já sempre fui um crítico do varguismo, do Estado Novo e tudo mais, mas vem daí a nossa paixão pelo Estado. E ele foi muito competente em praticar o mal. O inimigo da liberdade, e é tão bizarro, a sua influência cultural é tão forte, que a maior escola de negócios do país leva o seu nome. O Brasil não é um lugar comum, o Brasil é a dimensão X, é uma dimensão própria. Naquelas 3 definições que o Cândido deu aqui, eu não levantei o braço em nenhuma, porque há uma quarta, a quarta é Brasil. É própria, é única. E a gente tem que compreender isso, e me preocupa esse processo, porque eu tive a oportunidade de assumir o mandato de deputado federal e ataquei uma instituição do varguismo. Eu fiz com um método, eu sei o que eu estava fazendo, que foi tentar acabar com o imposto sindical. Meu projeto foi incorporado à reforma trabalhista e foi aprovado na Câmara. Por que isso? Porque aquilo era um mecanismo de financiamento de um aparelho paraestatal que trabalhava para dar mais poder ainda ao Estado. Foi isso, por isso que ele foi concebido em 1939. E foi usado por todo mundo que estava de plantão no poder. A CUT, nos anos 70, para acusar o sindicalismo presente no ABC e tomar os sindicatos, ele acusava eles de beberem no imposto sindical e defendia que não deveria haver imposto sindical. Olha só. Mas depois, quando tomaram o poder, falaram, agora não, a varinha do poder é minha, eu quero mais imposto. E assim vai. E o PT usou muito bem essas estruturas, e com elas avançou, subjugou o Congresso também, tirando a sua liberdade de consciência, porque pela lógica, entre liberdade de consciência e a lógica de sobrevivência eleitoral, o político opta sempre pela segunda. Então, eles acabam votando aquelas porcarias todas. Ao ponto que a esquerda entra em colapso quando você faz uma descrição do sistema político aqui, para eles, conforme eles mesmos, que eles dizem que o poder econômico é o que domina e tal. Aí você fala, é mesmo, é. Poder econômico só se for do sindicato, né? Porque que empresário que votaria essa carga tributária que nós temos? Que empresário que votaria essa legislação trabalhista que nós temos? Não, ela foi imposta. Que empresário que colocaria esses poderes regulados a Anvisa, não sei o quê e tudo mais? Ninguém colocaria. Então, você veja, você tem uma distorção democrática, na verdade, gerada por todos esses aparelhos paraestatais que serviram para falsificar a representação e conceder mais poder ao Estado. Essa é a realidade que nós estamos lidando. E nós temos condições de revogar. Eu tenho medo, reforço isso, de uma nova Constituinte agora, porque, por exemplo, os efeitos do desmonte do aparelho sindical ainda não estarão fazendo efeito em 1 ou 2 anos. Vai precisar de mais tempo.
Aí vocês imaginem que com 3 bilhões e 500 milhões em caixa, o quanto eles vão gastar para eleger os seus constituintes? A coisa sai ainda pior do que 88, que você abre lá, só encontra interesse de corporação. Agora eles vão se garantir ainda mais como máquina paraestatal. Então nós podemos piorar muito. É muito preocupante, e por isso mesmo que fiz questão de tocar nesse ponto para vocês, porque quem tem ciência disso, quem compreende isso que eu estou dizendo e acredita que eu estou fazendo uma análise correta, você não tem mais o direito de não se mobilizar. Não tem mais o direito de ficar quieto e não cumprir o seu papel, que eu chamo de apostólico, que é esclarecer as pessoas a respeito disso, porque, do contrário, isso aqui vai virar um inferno pior do que já é. Porque o Tiririca estava errado. É possível piorar sempre. Muito. A prova é isso. Então, nós temos uma responsabilidade enorme. E temos que saber a regra do jogo que estamos jogando, procurar ter maturidade para isso. É muito difícil você se colocar na vida pública, não só com mandato, tá? Com mandato é pior ainda, mas qualquer um que dá a cara pelo ativismo, o Luiz Felipe que está fazendo política. Política você faz com ou sem mandato. Eu, como estava na minha função de jornalista, comentando as coisas e tudo mais, eu me sentia fazendo política. Eu não tinha mandato. Quando você tem mandato, a tua vida piora muito, porque antes só me chamavam de chato, agora também me chamam de ladrão. E isso é uma porcaria. E eu nem sou. Mas é o custo que você das escolhas que você faz, ou tem que fazer. No meu caso, eu fui levado a fazer, nem era necessariamente uma escolha. Mas a saída para o Brasil passa, sobretudo, pela conscientização e mobilização. Não falo que conscientização parece lugar comum, que era um termo muito usado pela esquerda, se fosse uma coisa contra a alienação e tal. Não é essa que eu estou falando, não é essa formação da consciência crítica, que eles adoram, né? Falou em consciência crítica, você já está diante de um picareta, você saiba disso. A crítica social. Mas é do processo, da necessidade do processo de mobilização e de informação. Então, por isso que eu vou cobrar muito de vocês. Eu tenho feito, nas transmissões que eu tenho feito no Facebook, o Hélio está sempre presente lá, ele anda meio folgado ultimamente. E eu cobro, olha, dissemine, você tem que fazer porque é isso. Nós temos aí, com a falência do sistema, como eu descrevi, uma janela de oportunidade. Então, mas o mal também enxerga como uma janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade para os dois lados. A gente tem que ver quem é que vai ser mais rápido, pular primeiro e fechar a janela pelo lado de dentro. Obrigado.